Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Muito Sim. bem, boa tarde a todos e a todas. Eu sou, para quem não me conhece, a administradora Rosilene Cruz, estou na Superintendência do Conselho Regional de Administração da Bahia, e quero aqui, em nome da presidência, né, e de toda a diretoria executiva do CRA Bahia, cumprimentar vocês, agradecer à administradora Jandiara Leal, coordenadora do Núcleo de Estudos de Gestão e Serviços de Saúde, uma coordenadora atuante que vem fazendo a diferença com o seu trabalho à frente do Núcleo. Tá? Agradecer também aos nossos convidados por terem disponibilizado seu tempo, né, em sua agenda, uma agenda profissional intensa, a gente bem sabe disso. Então, nosso muito obrigada ao administrador aqui, André Fernando, tesoureiro da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Agradecer também ao administrador Felipe Campos, especialista em gestão hospitalar e saúde pública, e agradecer ao administrador Eduardo Queiroz, né, CEO da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Fico muito feliz em ver aqui o administrador Eduardo. Eu também sou irmã da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Que bom que vocês estão aqui hoje para compartilhar conhecimento, né, e enriquecer essa tarde. Parabéns também a todos os presentes. Nós estamos aqui com pessoas de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, interior da Bahia. Vocês vão poder acompanhar aí a tarde toda a riqueza, né, que a gente tem aqui de participantes envolvendo aí o nosso estado e também outros estados. Bom, pessoal, é só desejar mesmo que vocês tenham aí uma tarde de muito conhecimento. Aproveitem as experiências aí de todos os convidados. E, nesse momento, eu encerro aqui a minha fala, desejando um excelente evento para vocês, dizendo também, né, antes de encerrar, que nós estamos com uma equipe de suporte aqui do CRA Bahia, que vai estar aí acompanhando vocês. Deixar o convite, nós estamos no mês de setembro aí com agenda intensa, né? Mês que a gente comemora o Dia do Profissional de Administração, e o CRA não para aqui com a programação, tá bom? Agora é com a administradora Jandiara, e bom evento para todos. Obrigada. Boa tarde mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu já fui aí apresentada, sou coordenadora do Núcleo de Estudo de Gestão de Serviços de Saúde, e eu quero agradecer, né, o nosso conselho por ter oportunizado, né, esse evento em um mês que é celebrado o mês do profissional de administração. Como ela bem colocou, estamos com bastantes eventos voltados para o administrador e para a nossa área. E hoje, né, mais um evento na responsabilidade aí, na promoção do Núcleo de Estudo de Gestão de Serviço de Saúde, com uma temática, inclusive, bastante atrativa sobre a importância do administrador na gestão e nos serviços de saúde, né, com o intuito de fortalecer a imagem do profissional de administração dentro dessas instituições. A Rosilene já apresentou o Eduardo, o André, o Felipe, mas eu queria ouvir vocês com uma breve apresentação para a gente dar início à nossa programação. Quem vai começar? Eduardo, André, Felipe? Vou começar logo por mim, então. André Verma, né? Estou hoje, como foi dito, na provedoria, integrando a provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Rapidamente colocando, provedoria seria algo similar, né, à alta gestão de uma instituição. Né? O meu cargo está na área de finanças da tesouraria. Tá? Sou também conselheiro de algumas instituições, sou diretor administrativo e financeiro de uma outra instituição na área de saúde, que é uma operadora, e tenho minha própria empresa de consultoria, que já atua no mercado há algum tempo, enfim, e assim vamos sobreviver. Estou nesse segmento de gestão hospitalar há exatamente 32 anos. E é um prazer estar aqui realmente nesse debate, enfim, nessa mesa de conversa com esses agradabilíssimos e muito competentes administradores, colegas meus de gestão, Eduardo, Felipe. Né? Então, muito obrigado por essa oportunidade de CRA, né? E sempre à disposição para a gente poder contribuir com quem está nos ouvindo. Boa tarde a todos. Me chamo Felipe, sou administrador da Santa Casa Misericórdia de Itambé.
Sou especialista em gestão hospitalar e saúde pública. Estou, em comparação aos meus amigos, estou iniciando, estou há 5 anos na gestão hospitalar e dentro dessa tarde aceitei com muito orgulho o convite de Jandiara. Hoje a gente também faço parte do núcleo de estudo de gestão hospitalar aqui da Bahia e é uma honra muito grande trazer esse tema, principalmente para os estudantes em administração, para demonstrar a oportunidade e também o lugar de cada profissional dentro das instituições de saúde. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer aí a mensagem da superintendente Rosilene Maria Cruz, Jandiara, todos os que ajudaram aí na organização desse evento, realmente com muito afinco aí, com muita organização. Parabéns aí para vocês aí por conseguir juntar aqui, nesse momento, exatamente 47 pessoas, gente do Brasil todo aí que eu já vi, alguns colegas aqui da Santa Casa, alguns colegas que poderiam estar aqui falando para nós também pela experiência, né? Mas hoje aí nós fomos escolhidos, né, André e Felipe, para poder fazer esse bate-papo, né, sobre essa relevância aí do administrador nos serviços de saúde. Bom, a minha história, ela vem aí de 22 anos aproximadamente. Comecei num hospital pequeno, eu atendi o SUS, depois vim para São Rafael, na Bahia, vim para Santa Casa, depois fiz um voo fora, numa regional aí do grupo da United, né, da rede Amil de hospitais, e depois voltei para Santa Casa. E aí, hoje estou aí com essa experiência de superintendência, fazendo de forma geral. A Santa Casa tem cemitério, tem faculdade, tem museu, tem uma série de outras atividades na área social também, cerimonial, mas a área de saúde, ela é bem preponderante, né? Ela tem mais relevância do ponto de vista econômico, do ponto de vista de quantidade de pessoal e também do ponto de vista de trabalho mesmo, de desafios. Então, estamos num momento até bem interessante aí, porque são muitos desafios aí nessa área, e eu acho que tem muita oportunidade para os profissionais que querem seguir nessa área de gestão de saúde. Mas é um prazer estar disponível aí para seguir a programação aí com vocês. E a gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje com os colegas, né? Antes, porém, eu quero dizer que é uma honra para nós tê-los conosco. Quero me antecipar em agradecer por vocês ter aceitado o nosso convite. E dizer que, quando vamos buscar na literatura sobre as primeiras instituições de saúde, nós nos deparamos com informações do tipo que essas primeiras estruturas, elas eram vistas como estruturas hospitalares, estruturas voltadas para a caridade. Eram estruturas gerenciadas por religiosos, eram estruturas gerenciadas por enfermeiros, eram estruturas gerenciadas por médicos, ou por alguém da comunidade que se responsabilizava em gerenciar esses recursos escassos, não existindo, porém, a figura do administrador. Hoje, com essa evolução dessa estrutura, nós observamos, né, fica muito nítido a importância do profissional de administração para gerir esses recursos, quer sejam esses recursos financeiros, quer ser... O Felipe quer falar alguma coisa? Só ajudar nessa contextualização. O Brasil ele começa a ter o contato com a instituição hospitalar lá no seu início, justamente com as Santas Casas, né? Nós tínhamos ali as Santas Casas tomando a frente no país do acolhimento, principalmente dos mais carentes. Nós tivemos aí uma percepção do governo a partir de 1930, a criação aí da Previdência Social. Porém, em meados, 30 anos depois, em 1960, o sistema ele começou a apresentar falhas,
não conseguiu atender a todos e chamou assim a atenção da iniciativa privada para a área hospitalar. A partir do momento que começa a entrar outros players nessa dinâmica, percebeu-se aí um cenário na qual muitas instituições hospitalares eram grupos médicos, né? Não tinha assim a figura do profissional de administração, e muitas vezes, por se tratar, por essa carência de ter esse profissional nessas instituições, muitas delas não percebeu a mudança que estava ocorrendo no mercado para sustentar um serviço de eficiência na saúde pública. Levando aí para mais recente, essa necessidade aí de ter o profissional de administração, em 2002 sai uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 2224, na qual ela tenta colocar dentro dos moldes da gestão hospitalar a figura do administrador ou do profissional com especialização em gestão hospitalar. O impacto no país foi grande, que poucos anos depois saiu uma nova portaria revogando essa de a portaria número 2224, justamente pelo impacto. As instituições elas não estavam preparadas, né, estruturalmente, para poder receber esse profissional de administração ou com especialização em gestão hospitalar. Jandiara? Sim, é importante ressaltar ainda que quando a gente vai para a literatura, a gente vê relatos que é uma estrutura bastante complexa, né? Realmente é um desafio. E aqui a nossa proposta de hoje é trazer perguntas do núcleo para os nossos convidados, né, responder, e eu quero já iniciar essas perguntas, e eu vou escolher aqui, entre o Felipe, o André e o Eduardo, quem vai responder essas perguntas, ok? Então, vamos lá. De acordo com Maximiano, em 2008, que sublinha 5 tipos de funções administrativas: o planejamento, a organização, a liderança, a execução e o controle, que formam o processo administrativo. Interessante ver que a gente sempre fala do Peter Drucker, né, o pai da administração moderna, e aqui vocês percebem que o Peter Drucker ele traz planejamento, organização, direção e controle. Já o Maximiano, ele traz 2 palavrinhas aqui diferentes: execução e liderança. E a gente observa que o quanto que é importante, né, a liderança, e é uma peça, né, fundamental para o sucesso das organizações. E aqui vai uma pergunta. No setor de saúde, como o administrador pode gerenciar essas funções? Vamos lá, quem é que vai responder? Eu vou escolher o Eduardo, que está nos abrilhantando com sua presença, superintendente da Santa Casa. Por favor, Eduardo. Obrigado. Vamos lá. Bom, como fazer planejamento, né, como fazer execução, como liderar, tem um conjunto aí, né, de óticas aí, de atividades que precisa se conversar, né? Então, realmente essa questão da colocação aí da liderança é muito interessante. A gente tem aí, com relação à estrutura e informação, hoje isso está difundido, a internet traz isso para nós, as escolas melhoraram muito, os cursos estão disponíveis, as ferramentas, né, os próprios fornecedores de solução trazem muita coisa para nós. Então, o conhecimento do como fazer, através de ferramentas, portais inteligentes, medir indicadores, tudo aí, de alguma forma, nós conseguimos fazer
Quando não conseguimos, a gente tem aí, de forma mais eletrônica, a gente tem o velho Excel, tem outras ferramentas que a gente usa, né? Mas o que é interessante pensar, olhando para essas cinco óticas, né? O planejamento ele é muito relevante, ele vem de um desejo, ou a gente deseja chegar em algum lugar, né? Ou nós temos algum problema ou alguma demanda para resolver. Então, isso aí, acredito que a maioria dos administradores gostam até muito de planejar. Então, você identifica o problema, dimensiona o que é que pode fazer, executar. Tem a parte da organização, que é muito importante. A organização é você estabelecer ali recursos, agenda, como fazer o ordenamento, né, do trabalho. Né? A execução é sempre mais difícil, né? A gente conversa muito sobre isso. É muito fácil planejar, executar já é mais difícil, e você medir esse resultado também, fora que você tem a disciplina de poder fazer essas áreas se conversar, né? O planejamento com a organização, com a liderança, com a execução, com o monitoramento. Essa é uma arte que eu acredito, e aí eu tenho meus colegas aqui, o André e o Felipe, eles podem conversar um pouco sobre a experiência deles também, mas que a gente fazer desviamos no dia a dia. Nós não temos a disciplina 100% de fazer essa roda girar, né, da melhor forma. Tem um fator aí que é o mais relevante de todos. Né? Nós estamos falando de um serviço de saúde que tem muita gente envolvida, né? Tem sempre pessoas envolvidas. Então, como foi dito, é um negócio complexo, envolve muito capital intensivo, muito investimento, né, em ativos fixos, né, mas que envolve também muita mão de obra, diferente de qualquer outro segmento da economia. Né? Quando tem pouca gente, tem muito investimento. Então, tem sempre o inverso e as coisas vão se compensando. Né? As fábricas, por exemplo, você comparar a quantidade de pessoal de uma fábrica com a quantidade de pessoal de um hospital é um absurdo. O hospital tem muito mais. Né? E mesmo assim, tem que investir também em muita tecnologia e tem os outros serviços de apoio aí que interferem. Então, assim, olhando para isso aí, o planejamento, nós temos a disciplina de fazer através da organização, a execução, nós fazemos, o problema está na liderança. Né? A liderança disso aí, a gente precisa pesar muito bem, né, para não perder o foco, olho no engajamento, né, de quem está envolvido no contexto. Hoje, o mundo mudou, o top-down já não é mais, né, não é agradável. Hoje a gente tenta trabalhar em times, né, numa questão mais horizontal, então você precisa estar atraindo as pessoas para atingir aquele objetivo, não é simplesmente o top-down. Evidentemente que o líder, em algum momento, ele exerce o top-down, mas de forma que a equipe entende que naquele momento ele precisa tomar aquele posicionamento, mas precisa ter a capacidade, né, de poder juntar as habilidades e as diferenças das pessoas, né, para poder atingir o objetivo. E quando a gente vai para a execução, é sempre mais difícil, porque nós tendemos a querer nos nortear pelas atividades do dia a dia. Eu tenho aqui que bater um carimbo todo dia, uma obrigação minha aqui de bater um carimbo. Eu tendo a esquecer o planejamento de bater o carimbo. Eu preciso atender o paciente, eu preciso apurar a conta. E muitas vezes o planejamento ele fica em segundo plano. Então, esse exercício de disciplina e esse conjunto, né, da liderança com a organização e com esses faróis aí, esses indicadores de monitoramento, eles têm que conversar conosco e com a equipe, trazendo a responsabilidade de todos para que consiga se chegar, né, num objetivo comum. Então, é muito interessante. A gente for falar só de planejamento, tem livros aí só de planejamento. Se a gente for falar só de liderança, está aí também uma literatura aí vasta em torno disso. E o administrador, ele precisa ele precisa ser um pouco polivalente nesse sentido. Ele precisa olhar de forma multidisciplinar, né, explorar a habilidade de todos e observar, inclusive, onde é que tem algum gap para poder, nesse controle aí de monitoramento, ele poder retroalimentar e poder replanejar, né, fazer. Então, é essa um pouco aí como essa roda, como foi dito, né, alguns usam o PDCA, outros, uma série
de nomenclatura aí que se usa para essa questão de planejamento, controlar, dirigir, liderar, mas realmente essa visão ela traz um ponto completo, porque ele envolve essa questão aí, né, da organização da liderança. Obrigada, Eduardo. Aqui tem mais uma pergunta do Núcleo. Diante da evolução da estrutura hospitalar, existe a necessidade de que os hospitais eles sejam gerenciados por profissionais capazes de compreender e administrar sua estrutura complexa, sendo necessário que se tenha uma visão sistêmica voltada para pontos específicos, tais como gestão de pessoas, custos, processos, finanças, compras e tecnologias. Como o Eduardo falou, se fôssemos falar de planejamento, de execução, iríamos passar do horário aqui, né, combinado. Mas vamos aqui destacar alguns pontos e eu vou pedir para vocês, né, o Felipe, que, né, já trabalha com custos e com compras, né, tem um marco importante aí de redução, né, de custos hospitalares. Eu gostaria que Felipe trouxesse para nós nessa parte de custo, assim, uma síntese, que não dá para abordar tudo aqui. Eu queria também ouvir o Eduardo, mais uma vez, falar sobre gestão de pessoas, só complementar aquilo que ele já apresentou, e o André Verma falar sobre finanças. Hoje no Brasil nós temos modelos de hospitais que eles são ou 100% SUS, ou SUS e particular, ou SUS e utiliza também a saúde suplementar. Quando nós falamos em compra versus gestão de custos, nós precisamos entender, primeiramente, o administrador que trabalha com estes quesitos, entender qual a categoria da minha instituição de saúde. Vamos para um hospital que ele é 100% SUS. Nós temos aí um congelamento da tabela SUS e já está aí há 10 anos. Né? Então, se pegarmos hoje um valor de um medicamento pago pelo SUS em um PS de hospital, ele é 63 centavos na tabela SUS. Enquanto em valores de mercado, nós temos, por exemplo, uma dipirona a R$1, que teve um salto devido à escassez de insumo durante a pandemia. Então, o administrador ele precisa olhar para a sua necessidade interna de compra, mas também verificar as possibilidades do mercado. Aí entra a questão também lá em cima da liderança, porque essa informação precisa ela ser divulgada, cabe ao administrador divulgar essa informação dentro das categorias profissionais, dentro da unidade. Porque não adianta nada a gente fazer um planejamento de compras, sendo que a execução, lá na ponta, ela está exigindo um outro tipo de material, ou está gastando material que não deveria ser gasto na proporção como vem sendo feito no dia a dia do hospital. Então, primeiro olhar externo, como está o mercado, quais são os produtos necessários para eu manter o meu hospital ou minha instituição de saúde. Segundo, como eu vou fazer essa cobrança, né? Se eu sou 100% SUS, se meu SUS ele é capaz de suportar, caso não, eu vou tentar outras medidas administrativas, tentar implantar uma saúde suplementar ou um particular, a depender da dinâmica onde está inserida o hospital. Então, cabe ao administrador analisar custo e benefício de compra. E nunca tente fazer isso, um aconselhamento de forma individualizada.
sempre é bom todo planejamento de compra envolver as áreas responsáveis, seja médico, seja o farmacêutico, seja o enfermeiro, para você ter uma eficiência maior na compra e na aplicação dessa compra. É interessante, muito interessante que o Felipe traz para nós, porque com a questão da pandemia, né, só reforçando aqui, o aumento do dólar, o aumento dos insumos, foi um desafio, né, para os hospitais, para os profissionais, lidar com essa situação e, por vezes, estabelecer parcerias de pegar emprestado, né? E uma outra coisa também interessante é que a demanda por aparelhos, por tecnologia, né, robôs que possa ajudar nas cirurgias, né, ou melhor, um robô que consegue entrar na cavidade do paciente, e isso para nós, para quem trabalha e conhece, quem está no operacional, sabe o quanto isso é importante da segurança do paciente, né? E os médicos, eles cada vez mais demandando por novos equipamentos, novas tecnologias, e quando surge um robô, daqui a pouco vem um outro, né, mais atualizado, e as organizações, algumas, se diferenciando por ter opções, né, ter capital investido em bolsa para poder investir nessa tecnologia, e o desafio dos recursos escassos por conta da pandemia. Vamos lá agora, quem vai falar agora? O André, finanças. Pronto, ok. Vamos falar da parte fácil, parte divertida, né, que é o dinheiro. Só se me permitir aqui, eu vou recuperar um pouquinho, até para fazer um reconhecimento que o Luiz falou das instituições antigas, né, das Santas Casas, e realmente a história aqui no Brasil data de 1542, mas nós temos aqui o CEO do Hospital Santa Isabel, né, que nos abrilhanta aqui, que tem a história mais antiga da Bahia, né? Eu acredito, né, não tenho essa informação correta, mas acredito que a Santa Casa da Bahia apenas seja posterior às instituições governamentais do Estado da Bahia, né? Então, nós temos aí o representante, o dirigente máximo da instituição mais antiga em atividade do Estado da Bahia. Eu acho isso fantástico. E é para essas entidades que nós realmente prestamos serviço, né? E é isso que engrandece, né, o quanto a administração, né, tem a contribuir. Se ela é muito mais moderna nesse processo, muito mais recente nesse processo, mas há de se convir que a história é muito antiga e essa história deve ter muitas razões e não tão somente, né, a atividade em si, né, para que ela possa subsistir tanto tempo. Então, bacana fazer esse registro aí, tá? E iniciar aqui a parte das finanças, recuperando também aqui uma fala das funções da administração. Cabe à área financeira a questão do controle e da provisão, né, dos recursos que manterão, em suma, o pilar da sustentabilidade da instituição. Então, dentro das funções, claro que todas as 5 funções que foram detalhadas, claro que todas elas se aplicam dentro da atividade, né? Mas entendendo a atividade financeira dentro do todo da instituição, tá? É a ela que cabe, tá? É ela que cabe o planejamento e o controle, né, dos recursos financeiros. E os recursos financeiros, né, se falharem, se forem mal geridos, eles obviamente trarão consequências ou pela decisão ou pela falta de decisão à instituição como um todo e ao objeto final da instituição, que é a assistência. Assim como se as decisões de assistência, as decisões do objeto da instituição forem tomadas sem levar em conta o financeiro, elas agregarão ou retirarão capacidade de sustentação dessa instituição. Então, logo aí nós já vemos de cara que o administrador da área financeira, o gestor dessa área financeira, precisa ser uma pessoa de alta qualificação. Tá? Então, a função finanças dentro da instituição saúde, ou dentro de um complexo saúde, como nós podemos modernamente chamar isso, né? Que as instituições já não se resumem mais a simplesmente receber pacientes e tratar pacientes. Tá? Então, dentro desses complexos de saúde, né, a função desse administrador, né, começa por dominar, obviamente, os fundamentos dessa área financeira, né? Então, ele não precisa necessariamente ser um especialista em cada um dos fundamentos,
mas ele precisa ser um exímio líder, porque ele vai lidar com multiprofissionais nessa área, e profissionais realmente de outras áreas, como também o Felipe destacou agora há pouco na área de suprimentos. Então, aqui nós vamos concorrer, enfim, nós vamos somar, né, com contadores, vamos somar com economistas, vamos somar com diversos profissionais, com diversas especializações dentro da sua área de atuação. E nós precisamos ter conceito, nós precisamos ter domínio que envolve a contabilidade, que envolve o financeiro em si, a tesouraria em si, que envolve a área de custos, bastante complexa de ser feita, tá? Que envolvem as áreas tributárias, menos presentes na instituição que eu represento, mas é presente, e envolve uma área, ainda eu diria, em construção na maior parte das instituições de saúde, talvez seja um dos nossos problemas de capacidade de gestão e manutenção, que é o pilar da orçamentação, os orçamentos dentro das instituições de saúde. Então, dominar esses fundamentos, né, significa saber qual é a função da contabilidade. Ela não é apenas um setor que fica lá no final do corredor e que por lá passa as notas fiscais que são lançadas. A contabilidade registra todas as mutações patrimoniais. Então, é ela que vai dar o retrato de como essa instituição está, o que consegue agregar e o que consegue agregar valor à instituição e o que consegue gerar custo a essa instituição, de onde sairão os possíveis riscos, né, que essa instituição está assumindo pela maneira ou pelas decisões que ela está tomando na sua atuação. Tá? A tesouraria, o próprio contas a pagar, ou contas a receber em si, tá, são os pilares para que haja uma boa execução orçamentária. Então, é de lá que nós vamos saber o que temos, de onde virá e que dia virá, e o que realmente recebemos, que dia chegou e quanto chegou, e como é que nós faremos para complementar, se a operação orçada sofrer por falta de recursos, né, se a tesouraria não conseguir dar conta deste recado. Custos, que dessas 5 funções eu entendo seja realmente a mais complexa, porque uma atividade hospitalar não é simples de ser organizada em forma de custos, mas é possível, claro que é, e muitas o são, e, sinceramente, o custos consegue diferenciar instituições, é um dos fundamentos que consegue diferenciar instituições de sucesso daquelas que estão tentando, isso porque a gente pode pegar N exemplos, né? Mas vamos pegar o mais básico, né? Um paciente que entrou na emergência por uma apendicite, uma coisa corriqueira. Essa apendicite não necessariamente se desenvolverá da mesma forma em todos os pacientes. Possivelmente tenha características próprias em cada um deles. Então, há valores diferentes agregados, há tempo de ocupação da estrutura, há tempo de dedicação médica, há dedicação de materiais e medicamentos distintos, há tempo de ocupação hospitalar, há tempo de ocupação de centro cirúrgico distintos para cada um desses processos, embora em tese seja o mesmo processo apendicite, acolhida na emergência. E assim para todos os milhares e milhares de procedimentos codificados, descritos, enfim, e incorridos, né, em nossas instituições hospitalares. Então, o custos não é simples de ser feito. Ele traz um componente também de custos diretos e indiretos, onde eu preciso dizer que o centro cirúrgico não é somente o que está lá diretamente aplicado nele, mas ele releva uma carga de higienização, uma carga de lavanderia, ou que carga exatamente essa, que critérios eu vou usar para ratear isso, e se o centro cirúrgico estiver mais ou menos ocupado, como é que fica esse custo? Enfim, há vários critérios que não dá tempo realmente de detalhar aqui, apenas estamos pincelando que esse administrador financeiro precisa ter domínio sobre essa área, sobre essa atuação, ele precisa ter conhecimento para poder liderar os especialistas que atuam nessa área. O tributário, embora na minha organização seja menos presente, mas ele é presente. Nós compramos, nós temos tributos incidentes em notas, nós temos legislação de imunidade, de isenções, e que precisam ser do domínio destas áreas, né? E que, embora não sejam tão complexas quanto em estruturas hospitalares privadas, tá? Mas também no nosso setor, tá? Nós precisamos ter um cuidado e uma atenção muito grande, porque ele é motivo de evasão ou motivo de geração de riscos para a instituição por não cumprimento de recolhimentos tributários obrigatórios decorrentes da nossa atividade. E o orçamento, que é o 5º fundamento para nós detalharmos aqui, né, ele é uma peça extremamente importante, porque nós vamos usar conhecimento, parâmetros, estatísticas, indicadores históricos da instituição. Nós precisamos ter domínio de epidemiologia desse hospital, o que mais acontece nesse nosso hospital, tá? Como as coisas se dão, quais são nossos indicadores de permanência, qual é a nossa média de receita por AIH, se for o caso SUS, por operadora de saúde, por conta gerada, por paciente particular que entra, tá? Essa operadora, né, tem diversas tabelas de preços, então a permanência, os valores, enfim, são distintos, tá, para cada uma dessas operadoras. Então, o orçamento é uma peça extremamente complexa, ele exige conhecimento histórico e exige visão
do hospital, do caminho que o hospital toma, dos destinos que o hospital está decidindo atender, não simplesmente está aberto e as coisas vão acontecendo. Então, o hospital interfere naquilo que ele efetivamente se compromete a fazer, para que ele possa ter mínimo planejamento sobre esse processo, tá? E possa, a partir daí, estabelecer quanto custa para fazer isto que nós estabelecemos e que receita gerará isto que nós estabelecemos que será feito. Então, o administrador financeiro precisa liderar esses processos. Tá? Isto é até fácil de ser dito, tá? Mas isto é muito difícil de ser feito. E complementando o que o Eduardo agora há pouco nos disse, né? O como fazer, a execução é complexa, né? De fato, o que fazer já não é fácil, já não é para todos, vamos colocar assim. É preciso ter conhecimento. Como fazer realmente diferencia quem está bem de quem está tentando, né, se manter. Então, o orçamento traduz muito claramente o que nós esperamos da atividade, do objeto, da atividade que nós dirigimos. Tá? Se nós estabelecemos ali um resultado positivo para aquilo, nós temos que ter parâmetros, nós temos que ter acompanhamento, nós precisamos de indicadores, precisamos de gestão rigorosa sobre esse acompanhamento da receita e da despesa, porque senão nós não alcançaremos o resultado, e um dia de resultado não alcançado refletirá no resultado e na capacidade anual, e assim vai na sustentabilidade, e por isso o setor financeiro carrega essa missão, essa função de ser o sustentáculo, né, financeiro da instituição e de prover, né, que a máquina continue funcionando. Bom, feita essa parte do domínio dos conceitos, né, e dito aqui que os administradores, né, financeiros não precisam ser, e sinceramente, minha opinião, não tem como ser especialistas em todas essas áreas. São muitos conceitos, são todos extremamente complexos e exigem muito tempo de dedicação e muito estudo. Tá? E os processos vão se aperfeiçoando e vão sendo atualizados e vão modificando. Junto com todo o processo de atualização de toda a gestão hospitalar, também o financeiro sofre ou interfere na gestão da capacidade de sustentação. Então, precisamos de gestores financeiros que tenham uma ampla visão, né, dos impactos que essa ação financeira, essa gestão financeira causa sobre os hospitais. Então, no exemplo que o Felipe deu, se a dipirona passou para R$1 e o meu orçamento constava que eu a compraria por 33 centavos, ou se o meu pagador paga 33 centavos, então eu preciso entender de onde virão os outros 67 centavos, porque eu vou ter que comprar aquela dipirona. Se eu não a comprar, eu não assisto o paciente. Se eu não assisto o paciente, qual é a finalidade de existir daquele hospital? Tá? Então, isso tudo precisa ser do conhecimento da pessoa. Nós estamos pegando exemplos muito básicos, né? Claro que nessa discussão aqui, se formos aprofundar, nós passaríamos em qualquer ponto desses que foram levantados, já diário muito bem levantados, mas qualquer ponto desses nos tomaria não apenas as 2 horas que temos disponíveis, né, mas sim alguns dias de discussão. Tá? Então, são extremamente complexos, realmente. A gente precisa pincelar para dar uma noção para quem está nos ouvindo. Tá? Vou falar um pouquinho também de outro ponto que acho que vou usar a palavra angustia, tá? Pois os financeiros, os administradores financeiros, né, que é a origem das receitas e a formação dos gastos. Para isso, eu preciso qualificar primeiro que as instituições elas estão posicionadas em diferentes nichos de atuação. Tá? Felipe citou uma instituição que atende 100% SUS. Pode ser uma instituição pública, pode ser uma Santa Casa que atende 100% SUS. É um nicho. Tá? Ela terá uma formação de receita baseada na receita do seu contratante, que é o gestor, ou municipal, ou estadual, ou da gestão dupla. Tá? E essa receita é definida por meio de orçamentos, por meio de tabelas que trazem valores de pagamentos mensais em troca de serviços alcançados. Se não alcançados, impõe algum tipo de meta de alcance ou de corte. Ok, então você sabe em tese qual é a receita, mas você não tem muita capacidade de ingerir, para não dizer nenhuma, na receita, a não ser acompanhar fielmente as metas estabelecidas para que aquela receita conhecida aconteça. Fora isso, eu não tenho como dizer meu preço ou o meu custo é maior, ou o meu gasto é maior e eu preciso de mais recursos, porque senão eu não consigo fazer a instituição rodar. Porque o seu valor, o valor da instituição está definido no seu contrato, que vem de regramentos anteriores da saúde pública. Tá? Esse hospital, se ele for uma entidade privada, ele pode estar atuando no segmento lucrativo, e aí então ele vai optar por setores, né, ou procedimentos, ou operadoras que tragam o melhor valor agregado e tragam o melhor resultado, e isso pode dar a ele um pouco mais de facilidade, mas não menos complexidade na gestão de orçamentos e na gestão financeira. Mas ele pode ser privado também na área filantrópica, que é onde é que eu atuo, o Eduardo também atua, e já entendi que o Felipe também atua, então estamos aqui com o segmento filantrópico bem representado. Tá? E no segmento filantrópico, nós temos várias regras em fazer a filantropia, tá? Que significa que teremos um benefício de imunidade tributária
que, de alguma maneira, deixa os nossos custos mais leves em relação às outras instituições que não têm esse benefício. Tá? Em contrapartida, nós temos obrigações, que são várias maneiras de se ter o SEBAS, ou se fazer a filantropia, tá? E se ter o benefício, mas vamos falar aqui da básica, para não estender muita conversa sobre isso, que não é o objeto, tá? Que seria trabalhar no mínimo 60% para o SUS e deixando uma margem de 40% para outras fontes, que podem ser as operadoras, podem ser particulares. Bom, então, ao trabalhar isso, é preciso levar em consideração quais são os procedimentos contratados. De novo, todos os pontos, né, de gestão do hospital, todos os pontos de finalidade e de ocorrência média, estatística, epidemiologia da cidade, do município, do hospital, enfim, eles estão presentes na hora da caracterização dessa atividade financeira e desse orçamento. Então, é extremamente complexo e já vimos aí, eu acho que está claro, se não estiver, a gente reforça, tá? Que o administrador financeiro não pode simplesmente ser um contador do dinheiro e um lançador de despesas. O administrador financeiro é um elemento-chave, é um elemento imprescindível à boa gestão e sustentabilidade da instituição moderna hospitalar. E, portanto, ele precisa conhecer não somente dos conceitos de administração financeira, mas ele precisa entender de todos os conceitos de uma gestão de um hospital, inclusive os conceitos que regem a assistência, inclusive os conceitos que regem a parte administrativa de todos, porque ele precisa estar interagindo, e ele precisa ser solicitado, e ele precisa dar respostas, e ele precisa, sobretudo, enxergar à frente, porque não temos como prever se nós atenderemos 2, 3, 5, 50 cirurgias este mês, 2, 5, 2.000 pessoas na emergência, mas nós precisamos entender que temos uma capacidade instalada, e essa capacidade instalada gera custos, gera gastos, e ela precisa ser suprida por algum volume, por alguma forma de demanda que tem que ser contratada com algum demandante. Então, a receita, no que diz respeito à receita, nós temos esses conceitos, rapidamente passando, tá, que nos angustiam, foi a palavra que eu usei. Tá? Da mesma forma, temos a formação dos gastos, tá? Que, de novo, tá, nós não temos a capacidade, tá, de definir quais são os nossos gastos. Tá? Nós podemos, sim, nós gerenciamos, sim, até porque temos que ter um limite para eles, mas nós temos alguns engessamentos, tá? Engessamentos vindos do mercado, tá? Que são da ordem de preços tabelados, são da ordem de preços definidos. Nós podemos ingerir na medida que nós temos lotes econômicos de compra, na medida que nós temos volumes de compra, na medida que nos associamos com diversas instituições e tornamos uma compra mais volumosa e mais econômica. Ok, temos vários formatos e várias ferramentas de melhorar a nossa gestão, mas nós não conseguimos dizer para o mercado farmacêutico, olha, minha receita é 33 centavos, portanto, eu só posso pagar 33 centavos. O preço é R$1. Então, é preciso encontrar formas de como até melhorar esse R$1, mas ele não chegará nos 33 centavos. Então, nós temos uma capacidade limitada de ingerir nos gastos. Da mesma forma, várias remunerações. Temos agora uma discussão em andamento, pisos salariais, enfim, muito justo para a categoria. Tá? De onde vem o recurso que paga estas contas, tá? Por mais justas que sejam e são. Tá? Mas de onde vêm os recursos? Então, é preciso entender qual é a política salarial da instituição. Tá? Qual é a composição de volume de profissionais por leito, qual é o nível de categoria de hospital que eu vou me posicionar, qual é o tipo de cliente que eu vou atuar e qual é o tipo de receita que eu vou ter para isso. Então, tudo isso gera algum nível de gestão sobre o gasto, mas não gera a garantia de você poder ingerir e dizer o meu produto gera X de gasto, o mercado absorve o meu produto e eu vou colocá-lo no mercado a tal preço. Nós não temos esta capacidade na administração financeira de uma entidade de saúde. Ou se a temos, ela é limitada, tá? E ela precisa de uma ampla capacidade e habilidade de todo o conjunto da gestão, mas em destaque aqui, nesse caso da fala, para o gestor financeiro, porque não é nada simples, né? Elaborar algo, tá, que você não tem certeza de que vai acontecer daquela forma, seja na realização da receita, seja na realização dos gastos. Bom, dessa forma, eu posso destacar aqui ainda, né, que, aliás, um parênteses, né, os gestores financeiros no mercado estão muito bem valorizados, né? Então, se eu estou passando um certo susto aqui para os que estão nos ouvindo e possivelmente estejam estruturando suas carreiras, né, mas os administradores financeiros têm um grande valor justamente por conta da complexidade que eles enfrentam, né, e da importância que eles têm na cadeia, né? Então, feito esse parênteses aí, né, a integração desse profissional ao planejamento estratégico da instituição, ao plano estratégico, é que fará com que esse profissional seja, de fato, um profissional de sucesso na sua instituição e fará, consequentemente, que essa instituição tenha sucesso, tá, nos seus objetivos, nas suas metas estabelecidas. Tá? Não sei se eu cumpri aqui com o meu tempo, mas, enfim, é o que eu tinha para colocar de imediato aqui.
Bom, Jandiara, agora sou eu, né? Falar de... Eu acho que você está no mudo, Jandiara. Estava. Obrigada, André, pelas excelentes considerações e contribuições, né, para que os participantes entendam quão complexo é a administração hospitalar, mas que existe campo, né? E agora quem vai responder, vai falar um pouco é o Eduardo, que também ficou com uma parte que parece ser fácil, né? Que às vezes tem alguns administradores que direciona para ser gestor de RH, mas a gente tem visto, né, principalmente na pandemia, o quão é difícil gerir pessoas, né? E aqui eu gostaria, a gente leva, as organizações, ela tem buscado muito, né, essas habilidades que a gente coloca como as soft skills e as hard skills, que são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas. Hoje, com um diferencial que é muito mais para as habilidades comportamentais, porque as técnicas a gente aprende, né? Então, é muito mais requerido, né, o posicionamento, né, daquele profissional para a liderança, o posicionamento daquele profissional para realmente está frente a um serviço, como foi colocado aqui, está na literatura como bastante complexo. Por favor, Eduardo. Bom, primeiro, respondendo aí meu amigo André, com relação à questão das Santas Casas aí, né? Realmente, Tomé de Souza foi o primeiro provedor, né, da Santa Casa da Bahia, né? O governador Tomé de Souza que implantou a Santa Casa. Então, tem uma série de histórias aí muito interessantes e que trouxeram, vamos dizer assim, essas nossas instituições até aqui. Mas uma certeza a gente tem, quando a gente olha para trás, a gente não encontra muito, não dá para repetir o caminho, né? Esse novo mundo exige, né, soluções diferentes, uma forma diferente de agir. E se contamos no meio do caminho aí com a série de benemerências, hoje em dia a gente precisa ser autossustentável, né? Então somos filantrópicos, mas a gente precisa entregar aquilo que a gente se propõe como ação social, como assistencialismo ao SUS, mas a gente precisa encontrar caminhos para rentabilizar e com isso conseguir sustentar e reinvestir para poder manter as nossas obras, né? Então, eu vejo aí André falando, eu estou falando aqui, gente, porque eu fui chamado para falar de pessoas, mas vindo aí para a área de pessoas, nós temos aí duas óticas, né? Primeiro que o hospital, né, a área de saúde, ela é gente, né? Então, sem gente não se faz nada. Evoluímos bastante com relação à tecnologia voltada para o paciente, para o tratamento. Evoluímos também em algumas, né, tecnologias voltadas para a administração, mas o modelo ele ainda é um modelo que não houve a disruptura ainda, né? Como eu vi André falando ali da parte financeira, o ciclo da receita é um absurdo ainda. Você vê o que você gastou voltar para o seu caixa é um absurdo. Então, você precisa ter uma sinergia muito grande entre os times, porque no final, todo mundo trabalhando para todo mundo. Então, um enfermeiro que segura uma conta, uma revisão de um prontuário ou algo tal, ele está atrapalhando o ciclo da receita, ele está complicando lá o contas a receber. Então, é incrível como a gente precisa trabalhar bem a questão de processo, sinergia e convencimento, né, da equipe, né, de que nós somos um time mesmo, não tem história de discurso. Se não funcionar como um time, a roda ela vai rodar, ela vai de forma quadrada, ela não vai trabalhar de forma adequada, né? Então, a gente tem duas agendas quando a gente olha, duas agendas centrais aí, que é uma agenda mais operacional, né, a agenda de gestão de pessoas, que é uma agenda onde é o fornecimento, né, e o apoio a todas essas áreas. Vale dizer que a complexidade ela é muito grande, porque nós estamos falando aí só para a gestão das classes profissionais, aí já se tem um trabalho grande, são 8, 9, 10 convenções coletivas aí que normalmente nós temos cadastradas aí,
e tudo isso aí desdobra aí uma série de atividades e de gestão, né, em torno dessas classes profissionais. Aí tem todo o processo de educação continuada, né, de cada classe profissional, tem todo o controle e monitoramento de folha de pagamento, de escala de trabalho, absenteísmo, banco de horas. Aí você tem as contingências trabalhistas, né, um aprendizado contínuo aí para que as instituições tentem se manter, vamos dizer assim, compliance, né, se manter adequadas, né, com relação ao cumprimento da legislação. Os órgãos de controle demandam demais, tá? A gente tem lá em nossa área de gestão de pessoas, tem sempre alguém lá fazendo levantamentos lá para o Ministério Público e tal, então você já começa a ter que ter gente aí para trabalhar para órgão de controle, tá? Tanto a área contábil como a área de pessoas estão sempre aí fazendo trabalhos aí operacionais, porque o governo está sempre revisando a FGTS de 30 anos atrás e tal, e você precisa ter isso. Então, é uma atividade bem intensa. Tem a parte de benefícios, que exige um controle também, e os nossos sistemas, por mais que a gente diga que está bem assessorado, mas sempre tem uma oportunidade, as integrações não são tão perfeitas, sempre descobrimos aí alguma falha que afeta um resultado, não é incomum encontrar algum prejuízo acumulado por estar pagando algo errado, porque é muito complexo esse processo todo. Então, evidentemente que o nosso dever enquanto administrador é estar buscando sempre, né, encontrar lacunas para evitar desperdício e para que esse recurso sirva para agregar valor, né, ou ao processo finalístico, no processo, ou ao próprio processo, né, de apoio nessa área de pessoal, por exemplo. Então, você tem aí o controle de empréstimo consignado, o plano de saúde desses funcionários, é um desafio, né, a manutenção, a contribuição dos colaboradores, a inflação não ajuda, então, são aumentos, né, excessivos aí, tem empresas, né, tivemos aí, no passado aí notícias de mega empresas nos Estados Unidos que fecharam por conta da conta do plano de saúde dos funcionários. Então, imagine que é um desafio intenso aí que a gente tem para isso. Tem todas as questões aí com relação também à saúde de colaborador, porque como nós somos empresas, né, instituições que trabalham baseado em recursos humanos, então a gente precisa estar muito atento, né, a primeiro, a obrigação legal, e segundo, para o desdobramento disso, e uma visão mais estratégica. Aí vem a agenda estratégica, que é muito importante. Então, essa agenda operacional, ela é a agenda que ela define, e você tem que criar métricas para poder acompanhar aquilo que você está fornecendo para as áreas, né? O profissional está ali qualificado, com toda a situação regularizada, sua situação perante seu conselho ok, a instituição tem responsabilidade em estar verificando isso, né? Que a atividade dele está sendo feita da melhor forma, que a educação continuada esteja realmente atingindo aqueles pontos de oportunidade de melhoria. Então, tem um trabalho efetivo aí em cima da reta em função da própria cultura, né, da instituição. Então, hoje, apesar da gente sempre falar que existe uma taxa de desemprego e tal, mas o profissional, hoje as pessoas, elas estão mais exigentes. Então, não é só o que a empresa quer. Evidentemente que a empresa, a instituição, ela é majoritária, tem suas políticas, mas os colaboradores hoje, as pessoas têm o dinheiro, né? Um fator de qualidade que é agradável, se não está trazendo transtorno para mental, entendeu? Porque muitas vezes você fica estafado por uma relação, vamos dizer assim, tensa que você tenha com sua liderança ou com colegas de trabalho. Então, tem uma agenda estratégica aí que é muito importante, e aí você tem que estar desenvolvendo as pessoas, trabalhando as pautas aí de qualidade de vida, e aí você aproveita a agenda operacional, que é a saúde do colaborador, com extração de dados, aí você busca, por exemplo, hoje a epidemiologia mudou muito, então, está mudando. E depois da pandemia vai mudar mais. Então, a gente tem um envelhecimento da população que a gente já vê, inclusive, em função da pandemia, uma mudança na expectativa de vida, tá certo? Então, é por isso que tem tantas soluções, tantos empresários aí fazendo iniciativas aí voltadas para esse público, né? Tem a saúde mental, que é uma agenda de todos,
Eu acho que todos nós temos um problema de saúde mental do lado da gente, no mínimo, quando não na gente, né? Então, é um negócio assim realmente que avassalador essa mudança, né? E é a questão das novas tendências, né? Da epidemiologia. Então, essa questão da saúde mental do colaborador, ela é muito relevante, né? Então, a gestão de pessoas hoje, o gestor de pessoas, ele está trabalhando em torno de projetos para poder fazer esses colaboradores se sentirem mais engajados e mais acolhidos, inclusive, né? Aí você tem uma população que é diabética, que tem e ali pelo plano de saúde você percebe que você tem algum desvio, e aí você vai trabalhar a qualidade de vida desse colaborador, vai fazer uma política de engajamento para que ele se encaixe. E isso é bom para todo mundo, é bom para a instituição, porque ela precisa, sim, de um colaborador com a mente sã, com o corpo adequado para aquilo que ele está precisando fazer, né, as suas atividades, mas também é bom para a pessoa. Então, eu acho que é uma relação de troca muito grande. E aí o gestor de pessoas ele está muito voltado para esse equilíbrio. Ele é um gestor financeiro também, tá certo, André? O gestor de pessoas hoje é um gestor financeiro, mas ele tem coração, viu, André? Então, às vezes tem alguns financeiros que não tem, a gente, né? Nós que viemos dessa área aí, a gente vai, na área de saúde, vai contagiando esses gestores financeiros para amolecer um pouco o coração. E aí, o gestor de pessoas é um gestor financeiro, porque ele está, imagine o que hoje está embaixo, né, de uma área dessa, né, são pessoas, benefício, plano de saúde, despesa recorrente, então ele tem que ser um bom gestor orçamentário, ele é vamos dizer assim, ele trabalha muito junto aí do financeiro e da diretoria da instituição, e ele traz aí soluções e investimentos também. Então, ele, com toda essa questão dessa agenda estratégica voltada para engajar, tem a questão aí que foi comentada por Jandiara, hard skill e soft skill, interessante que a tradução pura desse negócio é bem interessante mesmo, né? Hard skill, soft skill, né? Mas o hard skill é uma coisa que eu acho que pela qualidade, pela difusão do conhecimento, ela está mais, vamos dizer assim, adequada, as pessoas conseguem estar mais ambientadas com as ferramentas, mas a soft skill eu vejo que é um grande desafio, né? Tem alguns ditados, né, que dizem, quer conhecer alguém, dê dinheiro e dê poder a ele. Então, às vezes a gente tem lideranças que maltratam, a gente tem pessoas que não entendem o que é realmente ser líder, né? Ser líder não é mandar, ser líder é se responsabilizar, é apoiar, e no final, ser líder é ser, na hora de que a coisa estiver ruim, é o principal responsável. Então, se o meu negócio não vai bem, eu não tenho que culpar quem está embaixo, eu sou o responsável. Então, a gente puxa para nós o que é ruim, puxa de bom o que é para a equipe, agrega, até porque em alguns momentos o líder precisa também ser duro em alguns momentos com a equipe, mas aí ele faz um papel, é o papel do bom educador, né? Ele faz um papel tão bom de engajamento que a equipe vai entender na hora que ele disser, olha, agora tem que ser assim. Não dá para, porque ele tem uma agenda ali, que ele tem um termômetro que às vezes a equipe não tem, mas aí ele está com a equipe, e a equipe está com ele, porque ele consegue engajar, né, na maior parte das atividades a equipe. Então, eu vejo que essa agenda estratégica está muito voltada para isso. A questão da meritocracia também. A gente tem instituições, muitas vezes, que as pessoas ficam doentes porque não são reconhecidas. Nós temos dificuldade de parabenizar o bom desempenho. Naturalmente nós temos. E nós temos muita facilidade para criticar, né? E dizer, eu não disse, eu avisei. Então, é meio que um cacuete nosso, né? Trabalhar dessa forma. E a gente tem que ir se modernizando, entendendo que é um processo educativo, um processo de melhoria, e de ambas as partes. A equipe está melhorando, a liderança também está melhorando, a liderança aprende com a equipe, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, esse engajamento, e aí outro desafio é trazer esse engajamento das áreas assistenciais, e aí vocês imaginem, nós temos as áreas assistenciais, dentro da área assistencial tem fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, aí vai, né? Terapia ocupacional, e aí eu tenho o médico. E aí eu tenho que trabalhar o engajamento, né, médico com as equipes assistenciais. E equipe assistencial entre equipe assistencial. Depois tem que trabalhar o engajamento entre áreas. Eu tenho lá um laboratório que serve e que tem um dever de entrega
ali de uma meta de tempo de entrega de exame, por exemplo, para a unidade de emergência, né? Aí eu tenho um compromisso com uma linha de cuidado. A gente entendeu que agora tem ali o AVC, que passa por várias unidades e cada unidade tem que fazer o seu papel no tempo certo e com a entrega certa. Então, vejam a complexidade que é um hospital. Você olha ele como instituição, ele como geral, você olha uma área, você olha uma classe profissional, você olha uma linha de cuidado de especialidade. Então, vejam quantas linhas paralelas verticais aí a gente tem para poder administrar. Então, o gestor de pessoas, juntamente com a alta gestão, juntamente com as outras lideranças, porque hoje, na verdade, o gestor de pessoas ele é um líder matricial, ele viabiliza, ele tem uma visão matricial, mas o gestor de pessoas é quem está na área. O gestor de pessoas é o líder da área. O líder da área, o gestor do centro cirúrgico, o gestor da UTI, ele precisa ter um nivelamento mínimo de conceitos de gestão de pessoas. Ele precisa estudar, sim, fazer nada formal, mas ele precisa estar ambientado com o que é o gestor de pessoas e com os indicadores e com tudo isso aí. Então, hoje, os gestores, eles dominam, de alguma forma, né, esses indicadores que antigamente, há um tempo atrás, só o gestor de recursos humanos tinha o conhecimento de o que é um turnover, o que é um absenteísmo, o que é um índice de promoção interna. Então, todas essas questões aí que estão em torno da gestão de pessoas, hoje, os gestores eles estão aí, vamos dizer assim, nivelados com isso. E aí, quando eu digo isso também da área financeira, André. O gestor de área hoje já tem uma visão financeira também, forçada pela situação, porque o contexto que nós estamos, o gestor ele termina tendo que ele tem que se especializar, evidentemente, ele tem ali uma especialidade dele, mas ele precisa abrir um pouco o horizonte e ter esse conhecimento também da gestão financeira, até porque o negócio dele precisa ter uma performance, né? Fizemos lá um orçamento, como você bem colocou, anual, né, onde o centro cirúrgico vai contribuir lá com 2x lá para poder formar o resultado ou a receita, né, da instituição. E aí esse gestor ele vai fazer o acompanhamento disso para e passo, e aí ele vai usar os instrumentos da administração, né? Vai monitorar, vai usar um portal de business intelligence, vai usar uma planilha de Excel, o recurso que ele tiver, mas ele vai acompanhando ali, para quando chegar no final do ano ele não se decepcionar e dizer, poxa, eu achei que ia atingir 10 e atingir 2. Não, não é. Então, tem um processo educacional também em torno dessas ferramentas de gestão, as instituições também fazem workshops, a gente... Hoje está muito mais fácil, né? Também agora com a pandemia ajudou nisso, as plataformas de EAD aí deu uma impulsionada grande. Essas lives, esses webinars, né? Trazem uma facilidade aí para nós. E esses gestores estão trabalhando dessa forma aí mais, vamos dizer assim, polivalente, né? Mais multidisciplinar. Tem sempre conflito, evidentemente, conflito existe, porque quando você tem um hospital que ele está departamentalizado, vamos dizer assim, tem as unidades de negócio dele, tem as especialidades, então cada um tem sua meta, em algum momento a gente tem que separar ali, porque um está querendo enfiar o dedo no olho de um, o outro no outro, porque eu quero fazer o meu primeiro, então essa é a harmonia e o trabalho de você tentar fazer com que as pessoas, dois negociadores, né, onde para um aparece o número 6 e para o outro aparece o número 9. Né? Então, é isso. É só virar a cadeira para entender, né, o que é a ótica de cada um. Então, na verdade, no dia a dia, é a gente trabalhar o equilíbrio, a justiça, né, e considerar, né, esses temas novos que tem aí, que é a responsabilidade social também. Então, hoje, tem que olhar para esse todo aí. Não digo que seja uma tendência, é uma realidade, e eu acho que é bom que esse tema esteja na mesa, que esteja em discussão. Questão de diversidade, questão do meio ambiente, né? Então, tudo isso aí, acho que nós, filantrópicos, ainda estamos engatinhando do ponto de vista formal disso, mas nós já fazemos muito isso. Agora, a gente precisa só entender o quanto fazemos. Então, é uma agenda aí, André, Felipe, que a gente tem visto aí bastante, né? Tem se falado muito o termo em inglês em ESG, em português ASG, mas que acho que é uma agenda importante para a instituição e a área de pessoas pode estar, com certeza, liderando, né, esse tema.
é um pouco isso, Jandiara. Não sei também se me estendi demais, mas fico à disposição se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Eduardo. Nós estamos mais de 1 hora da nossa programação e eu quero aproveitar o momento também, né? Coordenador também é líder e eu quero parabenizar aqui os membros que estão presentes conosco. Quero parabenizar o Wagner Alves, que é diretor da Santa Casa de Misericórdia. Eu quero parabenizar o Felipe, que já foi nosso convidado, é um membro ativo, né, muito participante, né, no nosso núcleo. Eu quero parabenizar ao Paulo Amorim, né, ele começou aí no chat juntamente com o Eduardo, o Inácio, a Renata Damasceno, a Tamires e o Jailson Barbosa. Muito obrigado, né, pelo apoio de vocês e por estar aqui conosco. E, aproveitando, ainda tem mais, né, pergunta do nosso núcleo, com o nosso convidado. E vamos lá na terceira pergunta. A gente só vou pedir um pouquinho que vocês observem o horário. Eu sei que os pontos são muito importantes, eles têm que ser, né, colocados e excelentes. Vocês foram brilhantes em fazer algumas considerações aqui, mas temos também mais perguntas do núcleo, e eu vou ver agora quem é que vai responder essa próxima pergunta. Vamos lá. Conforme o Padilha, lá em 2009, né, entre as organizações de saúde, os hospitais, eles são instituições mais complexas, como já foi colocado aqui, já que é a mais completa. Isso é muito interessante. Mais complexa porque é a mais completa. E apresenta grandes detalhes para serem observados pela gestão. Pergunta: podemos dizer ou afirmar que este detalhe refere-se a entender as necessidades do paciente, da instituição, do mercado e ainda gerir diversos anseios e objetivos específicos de cada classe profissional que atua na organização hospitalar? Vamos lá, quem é que vai responder agora? André, é com você. Ok, Jandiara, vamos lá. Questão difícil para respostas difíceis, né? Sim, com certeza. Eu espero não ter ido quase na jugular, né? Foi próximo. Mais ou menos isso. Mas está tudo justo. Vamos lá, estamos aqui para isso. Eu entendo, Jandiara, que sim, nós estamos atendendo, na verdade, na evolução do nosso mundo hoje, né? Nós estamos atendendo cada vez mais a experiências, a expectativas. E nas nossas organizações, né, nos nossos complexos da área de saúde, nós trabalhamos com uma expectativa que é intangível, que não tem um valor, não tem uma premissa, tá, de quais são os limites para investimento na vida. Tá? Então, quando se trata da vida das pessoas, né, e os hospitais, enfim, as instituições de saúde são importantes componentes no contexto da vida, nessa hora nós geramos uma série de dilemas, uma série de dificuldades. E os desafios dos administradores vão nessa linha, né? Exatamente como a pergunta sugere, como você colocou, né? Nós precisamos entender o que esse paciente espera da gente. Então, não é fácil você dizer para a comunidade exatamente qual é a sua capacidade de fazer, tá? Mas é preciso comunicar, é preciso se posicionar. Preciso posicionar o hospital dentro da sua relevância, dentro da sua capacidade de atender. Os hospitais têm níveis diferentes, têm capacidade de resolutividade diferente, e não adianta esperar de um hospital especializado em certa área o atendimento em área que ele não tem afinidade. Não adianta esperar de hospital de pequeno porte que ele tenha resolutividade para altíssima complexidade. Mas este hospital precisa se posicionar de qual é a capacidade que ele tem, e ele precisa estar engajado, ele precisa estar inserido, ele precisa estar conectado em um sistema, tá, onde ele possa, então, sim, contribuir dentro da sua capacidade e limitar a sua atuação àquela sua capacidade, transferindo aqueles pacientes para instituições mais complexas, de maneira que isto flua, isto aconteça. Atender a essa expectativa, tá, e ter dentro dessas instituições todo o complexo para que isso aconteça, realmente deixa essas atividades hospitalares, saúde,
muito completas, tá? São inúmeros profissionais que atuam, Eduardo mencionou uma série deles na fala dele de RH, enfim, são muitos profissionais, são em torno de 18, 19 profissões de nível superior que a gente agrega, tá? E todas elas exercem níveis de liderança, todas elas exercem nível realmente de multiprofissionalismo, tá? E esse hospital, para atender a essa expectativa dessas pessoas todas, né, ele precisa ter uma comunicação interna muito eficiente, precisa ter uma fala interna muito eficiente, precisa comunicar exatamente quais são suas limitações, suas capacidades, para que ele se destina, para que esta fala interna também vire fala externa, para que o público perceba exatamente como é que ele funciona e se as coisas ultrapassam aquela capacidade, para onde é que ele vai se dirigir, como é que ele vai fazer para fazer fluir a necessidade do paciente. Isso tudo vai formar a experiência, a expectativa do paciente, né? Então, são extremamente complexas as instituições, porque elas envolvem, né, a base de algo que não tem um valor, que é a vida, tá? Mas a vida tem um preço para ser cuidada quando ela cai em um hospital, tá? Então, essa discussão aí, né, é o centro, né, dessa complexidade e dessa situação extremamente complexa que nós vivemos no dia a dia na relação com esses multiprofissionais, tá? De maneira que nós precisamos integrá-los todos, fazer com que essa sinergia que Eduardo citou algumas vezes, e é fato, essa sinergia nos leve ao resultado esperado, e, sobretudo, o resultado esperado, né, é a devolução, né, na melhor condição ou a melhor assistência possível àquela vida que está lá dedicada ao hospital e que entrou nela por algum problema, né? Então, nós precisamos ter essa dedicação, ter essa capacidade, precisamos ter os profissionais atuando em conjunto para que isso aconteça. Então, fazer essa associação, fazer essa roda girar, né, de maneira que ela aconteça de uma maneira harmônica e aconteça de uma maneira que o cliente perceba, o paciente perceba, de que aquela instituição entregou o produto que a ela competia e, quando chegou no seu limite, ela tinha, tá, uma resolutividade para além dela, que era encaminhar, tá? Então, isto fará com que as nossas instituições se tornem efetivamente essenciais, indispensáveis, tá, para dentro da nossa comunidade, que é o nosso objetivo. Nós temos que servir, nós precisamos servir, foi para isso que nós fomos criados. Então, servir esta experiência ao cliente é o que deixa as coisas extremamente complexas, mas é o que nos faz diferente e é o que nos faz ser importantes no contexto da evolução, né, das pessoas. Então, em resumo, assim, eu responderia, tentando economizar um tempo, Jandiara, mas eu responderia desta forma a questão, tá? E se nós quisermos abri-la, nós abrimos ela bastante, tá? Mas esse é um ponto que eu acho que eu deixo até para a contribuição, pela complexidade da pergunta, né? Para a contribuição dos meus colegas, né? Para que a gente possa, aqui, talvez, ter um mais amplo entendimento. Eu gostaria de ouvir o Eduardo Queiroz nessa questão. Ele já colocou bastante aí com relação, pontuou, né? Essa questão da gestão de pessoas, ele trouxe muita coisa, e quando a gente se refere na pergunta a os anseios específicos de cada classe profissional, nós tivemos, não é objetivo de hoje, né, mas nós tivemos aí a questão, né, do aumento, né, o quanto que isso gerou dos técnicos, dos enfermeiros, e eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, por favor. Bom, a gente tem uma questão filosófica aí, né, que nossas entidades têm um papel nobre, que é saúde, né, como foi bem colocado aí, cuidar da saúde, cuidar do paciente, e o administrador e os profissionais, né, todos nesse contexto, precisam ter muito equilíbrio, né, precisam ter muito equilíbrio para poder usar a eficiência no limite da ética. Então, já começa por aí. Hoje a gente vive um movimento de pressão muito grande, econômica, financeira, nas instituições. A gente acompanha o SUS, que é um case de sucesso mundial, mas ele tem seus problemas aqui. A gente tem um problema de subfinanciamento, a gente tem um problema de gestão no SUS, com certeza. É um bom sistema, tem boas políticas, mas tem uma execução que ela tem suas deficiências, então aí vai aí o problema na execução, tem uma questão de execução aí também. Tem as operadoras privadas que têm os seus desafios também. Observem que, como nós somos área de saúde, então também tem um olhar da sociedade diferente para a área de saúde, tá? Tem um olhar diferente. As instituições na área de saúde não são consideradas empresas puro sangue, vamos dizer assim. Até as que estão em bolsa, porque na medida que o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão
de aumentar, vamos dizer assim, de ampliar o leque, né, vamos dizer assim, da cobertura, né, ele está indo de encontro a um contrato que já estava fechado entre lá um indivíduo, né, e a operadora. Então, assim, a saúde ela é tão delicada que ela vai além de um simples contrato, né, e esse é um desafio, tá, para nós, instituições. Mas quando a gente se olha como indivíduo, a gente entende, né, o porquê que é visto dessa forma. Então, tem esse desafio aí de estarmos nesse contexto. Então, enquanto profissionais, o que é que eu coloco? Eu acho que a gente está num contexto de recursos finitos, né, numa economia livre, e que você tem classes que são mais privilegiadas, tem classes menos privilegiadas de uma forma ou de outra, por uma carga horária, por uma remuneração, por um reconhecimento de status. E isso vem muito da questão, né, vem daí da lei da oferta e da procura. Né? Quando você tem uma área que tem menos profissionais, essa área tende a ser mais valorizada. Né? Infelizmente, quando a gente fala de gente, a gente tem que ter cuidado, porque pessoas ficam magoadas, às vezes, como a gente fala, mas eu estou usando um método objetivo de olhar a coisa. Então, eu sou um administrador e tem 10 mil administradores no Brasil, tem 1.000 médicos, o médico vai ganhar mais, entendeu? Eu acho que o médico vai ganhar mais. Eu sou enfermeiro, tem 100 mil enfermeiros e tem 1.000 médicos, o médico vai ganhar mais. Então, é uma questão do capitalismo, né? Economia livre. Não estou dizendo que é justo ou injusto. Então, tem essa questão. É importante, por isso que é importante que os profissionais eles entendam e olhem para o contexto como um todo. A gente não pode ficar fechado no nosso quadradinho, entendeu? O nosso quadradinho legal é a nossa profissão. Eu acho que é bom o administrador que milita aí no conselho, que prestigia os eventos do conselho, que vive a profissão administrador, entendeu? Mas é importante ele olhar o contexto geral, ele olhar a economia global, olhar o que está acontecendo lá fora, olhar o que está acontecendo na profissão de enfermagem, na profissão de medicina, de direito, olhar, acho que o André colocou aí, tudo que seja para melhorar a vida de alguém, a gente só tem que apoiar. Eu só tem que apoiar, mas precisa viabilizar. Um exemplo interessante aí, realmente, nesse momento em que as pessoas têm muito cuidado em como falar, para não parecer que é contra, essa questão aí dos enfermeiros, né? Então, realmente, quando você olha o tema como eles colocaram, né, eles buscam aí uma melhor qualidade de vida, né, tem uma carga horária melhor. Geralmente, o pessoal tem duplo vínculo, tem 3 vínculos, então a qualidade de vida ela é prejudicada. Muitas vezes não vivem com a família o tempo que desejariam, como uma pessoa que tem 8 horas ali diário, vamos dizer assim, geralmente vive. Né? Então, tem um contexto aí de desgaste mental também, e tem uma questão da própria remuneração. Né? Mas o projeto ele tramitou de forma, vamos dizer assim, né, de forma cartorial lá no Congresso, e eles não conseguiram, eles que eu digo, não os enfermeiros, o Congresso não conseguiu ou não pautou, né, como financiar essa melhoria. Né? Imagine você chegar numa instituição e dizer, você gasta hoje 50 mil de folha, amanhã você vai gastar 100 mil. Quem paga? Então, assim, a gente vive numa economia, né? A gente vive num local que o recurso não nasce em lugar nenhum. Então, agora, tem uma série de temáticas aí que induz um pensamento diferente da área de saúde. Eu não sei se todos que estão aqui já estão envolvidos na área de saúde, acho que não, tem pessoas de outras áreas, mas, assim, a visão que a comunidade tem, por exemplo, dos hospitais durante a pandemia, é que ganharam dinheiro. Hospitais estavam cheios. Então, assim, é importante sair da caixinha e olhar o contexto, né? Vou perguntar para André se a Santa Casa de Itabuna ganhou dinheiro, vou perguntar para Felipe se ganhou, porque a Santa Casa da Bahia não ganhou, não. A gente trabalhou para minimizar os prejuízos. Né? Nós tivemos que reduzir espaços, né, para poder conseguir manter. Tivemos o aumento dos insumos, como foi bem colocado, a frequência de uso de insumos que não eram antes utilizados. Então, assim, tempestade perfeita, entendeu? Mas a população lá fora, ela enxerga o seguinte, o hospital estava cheio. E aí, numa linguagem bem popular, lavaram a burra, entendeu? E não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Agora, a gente precisa ver que tem alguns sinalizadores na área de saúde que trazem uma mensagem de que tem muito dinheiro na área de saúde. Eu vou dar um exemplo. Esses movimentos de aquisições e de compras no mercado de saúde.
né? Então, um comprando o outro, tanto bilhão para cá, tanto bilhão para lá. Mas se você olhar de forma crítica, sair da nossa caixinha, olhar de forma crítica, o que é que aconteceu aí? Aconteceu que, assim, eu sou o investidor da Bolsa, eu sou o besta, fui lá, comprei um papel de R$100, que hoje vale 50. Hoje vale 50. Então, desde que eu comprei, ele caiu 50. Então, na verdade, foi um movimento de empresas que foi bom para elas. Mas para quem comprou o papel na Bolsa, não foi bom. Ela não tem mais valor na empresa. Então, foi uma troca de comandos aí, troca de dinheiro ali onde ficou nos grupos, entendeu? Mas isso não foi distribuído para a economia. Entendeu? Então, e isso, eu me lembro que isso foi um mote muito utilizado. Os IPOs, né, a instituição tal tem tantos hospitais, então tem uma visão que tem muito dinheiro, mas se a gente olhar e comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 2019, nós somos 30% mais pobres, mesmo. Isso está refletido na inflação. Somos 30% mais pobres. Então, assim, a gente vive esse contexto. É importante que os profissionais não esperem a mão invisível ou algo que venha de presente. Suor. Tem que suar, tem que se qualificar, os recursos estão disponíveis, muito mais do que antes. Quem não tem muito recurso, tem curso mais barato, tem curso gratuito, tem internet, tem sempre uma forma. As instituições estão criando uma série de facilidades aí também para poder angariar alunos. Então, tem muita oportunidade aí de conhecimento e não vejo outro caminho, não tem um caminho mais fácil, entendeu? Eu enquanto gestor da Santa Casa, e aí eu estou olhando a Santa Casa, eu não espero que venha um presente para a Santa Casa. Só vai vir desafio. Então, assim, a gente tem que cada vez mais estar qualificado, preparado, com os riscos bem mapeados, né, para poder atuar. É um pouco o olhar que eu tenho, e assim, esse recado, eu dou um recado numa linha geral, né, para meus colegas administradores, para as pessoas que pensam como fazer, que ainda estão começando, que pensam em crescer. Tem muito espaço nessa profissão, muito espaço mesmo, porque a gente tem finança, tem pessoas, tem compras, tem marketing, tem comercial, tem administrador em todas as áreas, recursos humanos. Então, tem aí, e assim, entender e tentar dominar o que é o negócio. Não adianta o administrador que só entende de compras, que só entender, ele precisa entender de hospital. Ele quer ir para o hospital, ele tem que procurar entender o que é assistência, o que é um protocolo, qual é o desfecho clínico. Ele precisa entender, ele não vai dominar, mas precisa entender. Então, o meu recado é esse, sair da caixinha e olhar o todo para poder entender, mas, é claro, se tiver oportunidade de brigar por melhoria, vá brigar, vá atrás, vá tentar, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Mas usei a título de exemplo aqui apenas para dizer o que eu pensava aí desse processo dos enfermeiros, que acho que é um problema que vai ser resolvido de alguma forma, entendeu? Porque a lei está aí, voltou para consertar, né? Mas deve ter algum desfecho aí que seja minimamente razoável aí para eles e que a gente consiga também pagar, né? Que a gente consiga caminhar junto com eles, continuar nessa caminhada, até porque quando você olha o hospital, ele é geralmente mais povoado pelos enfermeiros, né? Enfermeiros e técnicos são uma grande massa, né, do serviço de saúde. Muito obrigada, Eduardo. Você, na verdade, deu a introdução para a próxima pergunta, e aqui eu vou escolher quem é que está aí quietinho para responder essa pergunta. Vamos lá. Visto que a carreira de administração voltada ao segmento de saúde nos permite encontrar um mercado muito vasto, sejam em hospitais, operadora de saúde, laboratório de análises clínicas, policlínicas, cooperativas para idosos. Quais conselhos, sugestões ou incentivos que vocês dariam para aqueles que pensam em ingressar no setor? Felipe, é com você. Vamos lá. O profissional de administração, assim como o nosso colega Eduardo Queiroz falou, ele precisa se aprofundar em áreas que está em seu ambiente, né? Não só no que a administração tem a oferecer. Nós vamos para a unidade hospitalar e ela como bem falado na pergunta anterior, um ambiente complexo. Ali, se nós separarmos ali por unidade de negócio, nós temos ali laboratório, lavanderia, serviço de nutrição,
se fôssemos tratar um hospital como uma empresa, cada departamento ser uma empresa diferenciada, conseguiríamos fazer isso. Então, por essa complexidade, cabe ao administrador se aprofundar em alguns outros conceitos que envolvem o ambiente hospitalar, né? Nós temos aí entes regulatórios que vêm a questão do setor da interferência política legal, né? Temos órgãos reguladores como a Divisa, temos os contratos com nossos prestadores de serviço. Então, cada profissional que queira ingressar na área hospitalar ou na área de saúde se aprofundar em áreas do contexto também, né? Para adquirir aí ferramentas que, com o tempo, ele vai amadurecer a sua forma de gestão. Digo isso por caminho que eu tracei. Dentre os colegas palestrantes, eu sou mais recente, tenho 5 anos de gestão hospitalar. A gente tem, sim, dificuldades. Essa dificuldade, ela nos molda no decorrer do tempo, né? Mas, se agregarmos o interesse, a disponibilidade em aprender, conseguimos, assim, galgar novos caminhos ou até transformar pequenos hospitais. Aqui na Bahia, nós temos diversos hospitais que precisam da presença do administrador e não tem essa visão do conjunto, do contexto, né? Essa visão racional. Hoje a gente trabalha, a gente acompanha alguns hospitais trabalhando, apagando incêndio. A presença do administrador faz com que você trace um cenário de 3, 4 anos, forma ali uma estratégia para conseguir atender determinada região, né? Então, nós temos aí um campo vasto para os administradores, nós precisamos estar em nosso ambiente. Muitas vezes encontramos hospitais pequenos sendo geridos por outros profissionais, seja médico, seja enfermeiro, e cadê o nosso lugar, né? Cabe a gente, como estudante ou como já profissional formado, nos aperfeiçoar cada vez mais, né? Nos apropriar de determinados conhecimentos para termos nosso lugar no mercado. Está mudo, Jadiara. O microfone está desligado. Obrigada, Felipe. Nós estamos nos aproximando aí, já o término. A proposta de hoje, ela é realmente trazer perguntas, né, contribuições dos membros do núcleo de estudo, né, para essa nossa roda de conversa aqui, nosso bate-papo. Interessante muito que o Felipe também coloca. No início, eu falei a respeito daquelas primeiras estruturas que eram gerenciadas por enfermeiros, por médicos. Hoje também nós temos excelentes profissionais médicos na gestão de algumas instituições, mas a gente percebe que a necessidade também, não somente dessa habilidade técnica, do conhecimento técnico, enquanto a segurança do paciente, né, conhecer os protocolos, como foi bem colocado aqui pelo Eduardo, mas também do conhecimento administrativo, né, a respeito de poder gerir melhor esses negócios e poder levar a instituição, né, a ter sucesso e ter o retorno financeiro, porque é necessário também. E aqui eu vou trazer mais uma pergunta. O André quer falar alguma coisa, complementar o Eduardo a respeito dessa pergunta que eu fiz ao Felipe? Não, ok. Por mim, está muito bem respondida. Ok, está ótimo. Obrigada. Vamos lá. Conforme o Peter Drucker, lá em 1999, as organizações do setor de saúde podem ser compreendidas como instituições com uma estrutura complexa, como já foi dito aqui, que exige muita competência dos gestores, pelo fato de haver características específicas que as diferem das outras organizações.
sendo apontada como uma das estruturas organizacionais mais complicadas para se administrar. Quais os maiores desafios ou dilema da carreira de um administrador hospitalar, visto que é um setor complexo, com muitas entidades reguladoras, múltiplos fornecedores, indústria farmacêutica e informática? E isso a gente percebe a nível de compliance, né? O quão é difícil estabelecer e ver essa questão com fornecedores. Vamos lá. Quem é que vai responder essa pergunta? Quais os maiores desafios ou dilemas na carreira de um administrador hospitalar, visto que é um setor complexo, com muitas entidades reguladoras, múltiplos fornecedores, indústria farmacêutica e ainda informática? André, você pode responder? Vamos lá, Jandiara. Bom, o primeiro grande desafio, acho que é definir qual o desafio que nós vamos encarar, né? Que são tantos, né? Que a gente se sente até realmente com muita dificuldade. Às vezes o peso nos ombros parece ser maior do que a capacidade de carregá-lo. Os desafios dessa área realmente são muito interessantes, mas também são muito motivadores. Tá? E aí, o primeiro ponto que eu entendo na minha trajetória de atuação, enfim, conversando com muitos colegas na área, né? O primeiro ponto são pessoas capazes de entender como a área de saúde funciona, engajar estas pessoas no processo e transformar os resultados esperados. Não são os resultados, que em algum momento foi dito, eu acho que foi Eduardo, não são os resultados comunicados de cima para baixo, a partir de hoje as coisas são assim. Tá? São os resultados esperados para uma instituição, tá? Estabelecidos em comum em prol daquilo para que a instituição foi criada, para o que ela serve. Tá? No nosso caso, temos o estatuto, que dá a finalidade da nossa instituição. Então, se nós fugirmos do nosso estatuto, não faz sentido nenhum nós existirmos, nós vamos nos perder. Então, a grande dificuldade é, primeiro, encontrar pessoas, né, que entendam esse mecanismo, toda essa complexidade que foi posta aqui, a gente não vai repetir os itens aqui, né, que já foi posta aqui ao longo da fala, né, é extremamente complexa a área. E as pessoas, elas não sairão administradoras, CRA, da faculdade, com capacidade de sentar no cargo de administrador, CEO, administrador financeiro, tá? E exercer esta atividade com plena capacidade de alcançar o resultado esperado. Elas precisam fazer uma jornada, elas precisam fazer vou chamar de um MBA interno na instituição. Elas precisam fazer uma caminhada para alcançar o que é esta área, porque ela é muito complexa de ser descrita, de ser ensinada. Tá? E ela varia de instituição para instituição por tudo isso que foi posto. Regionalização, complexidade, tipo de instituição, o público para qual ela serve, a origem de suas receitas, a epidemiologia da região na que ela se insere. Então, cada instituição terá suas características. Tá? Podemos pegar administradores formados de longo prazo e colocar em outra instituição e eles darão certo? Provavelmente sim. Tá? Mas eles terão um certo tempo de adaptação, seja qual for a instituição para a qual eles se dedicarem ou eles se destinarem. Tá? Eu já fiz algumas migrações, o Eduardo também comentou na sua abertura uma migração que ele fez, importante. Isso vai aperfeiçoando, vai enriquecendo, mas eu não tive facilidade de simplesmente sair da instituição anterior à que eu estava, entrar na que eu estou hoje e simplesmente dizer, eu sei fazer, bora fazer, vem cá, gente, o plano é esse, vamos executar, e amanhã a gente vai ter resultados. Comigo não foi assim. Eu tive que, com toda a bagagem, enfim, aprendida ao longo do tempo, tá? Tive que entender para que aquela instituição servia, tive que buscar a forma como ela se comunicava, como ela se fazia entender, tá? Tive que entender como os mecanismos internos funcionavam, tá? Para, então, propor soluções de mudança mais expressivas. Claro que você vai agindo no dia a dia, óbvio que a instituição tem que estar em pé, que é o próximo ponto que eu cito aqui de desafio, é a sustentabilidade. Então, você tem que olhar para a instituição com capacidade de que ela amanhã faça aquilo que você hoje pensa que ela possa ser, tá? Mas você precisa de pessoas. Então, esse, para mim, é o primeiro grande desafio. Tá? Nós somos um enorme laboratório desenvolvedor de gente. Um hospital não é tão somente, tá, um organismo que se aplica a melhorar a vida das pessoas, enfim, a restituir saúde ou a transformar em alento aquilo que já não tem mais solução de ser restituído. Ele é um enorme transformador da sociedade. É um celeiro capaz de modificar comportamentos, posturas, pensamento das pessoas, interação, por conta da natureza do que se dá ali dentro. Todos nós, certamente, já vimos vários comunicados, vários cards em redes sociais, enfim,
onde se fala que hospital é onde, né, o contrário cuida do seu, né, cuida do seu não, né, do seu não muito próximo. Enfim, as pessoas com renda extremamente elevada, né, estão disponíveis para pessoas que vão cuidar delas com renda não tão elevada. Ou seja, é o local onde opostos se anulam, porque há um objetivo maior, que é cuidar do ser humano. Então, quando você coloca isto à frente e as pessoas compreendem isto, seja em que atividade estejam, não importa se é na contabilidade, não importa se é na portaria, não importa se é na lavanderia, tá? Ou se é o médico principal, o chefe do serviço médico da instituição, não importa. Todas as pessoas precisam entender para que serve aquele hospital. Tá? Precisam entender quais são os limites daquele hospital, tá? O que ele tem disponível. E precisam entender que nem tudo é aquele excelente equipamento de tecnologia, nem tudo é aquele medicamento de primeiríssima linha, caríssimo, mas que está lá no almoxarifado, na farmácia, disponível ao alcance da prescrição médica, mas que também, tá, aquele acolhimento e aquele cuidado, a atenção, o mostrar para o cliente qual é a proposta, qual é a forma, o que se está fazendo, como se está cuidando, e quais são os limites da instituição, tá, e quais são os limites da própria vida em que ele está sujeito ali. Tá? Isso faz uma diferença enorme no ser humano. Então, é nesse sentido que nós somos grandes celeiros de formação de pessoas, tá? E é nesse sentido que as pessoas, quando adentram as nossas instituições, tá? Muitas delas ficam, porque elas se apaixonam, a gente brinca no nosso bastidor aqui, que isso é uma cachaça, né? Então, as pessoas se apaixonam por essa questão, absorvem o mecanismo, enfim, a forma de funcionamento, e levam algum tempo para realmente entender o funcionamento e começar a dar de si aquilo que não está disponível somente nos equipamentos, na tecnologia, no conhecimento técnico, tá? No conhecimento médico, enfim, assistencial, aplicado diretamente no paciente. Tá? Isso faz uma diferença enorme no sentido de modificar todo um contexto, toda uma estrutura de sociedade. Então, hospitais têm essa capacidade. E nós, administradores, devemos estar eminentemente, tá? Permanentemente abertos a receber pessoas a serem instruídas, a serem formadas, a serem encaminhadas, tá? Dentro daquilo que nós fazemos, com ou sem a possibilidade de elas continuarem na nossa atividade. Mas elas certamente levarão para a vida delas algo que só nos hospitais se faz. Uma outra preocupação enorme que eu destaco aqui é a sustentabilidade, como eu já adiantei, porque a complexidade que foi tratada aqui também ao longo dessa mesa redonda aqui, né, desse bate-papo, mesa redonda foi bom, né? Nós estamos todos à distância, né? Mas perfeito. Esse bate-papo está sendo muito bom, né? Mas nós tratamos a sustentabilidade e a riqueza ou a complexidade que é você conseguir fazer com que o recurso necessário para fazer aquela melhor assistência chegue no caixa da instituição e seja aplicado da melhor forma possível. Isso é muito complexo, né? Quando você tem realmente uma relação com tabela SUS, né? cuja instalação, cuja tabela inaugural data de 1994. Tá? E aí, para nós que já temos algum tempo de vivência de estrada, né? A gente lembra da URV quando foi criada, né? Ainda por cima, a nossa conversão na saúde não foi por 2.750. Para quem for mais novo, me perdoe aqui, mas eu vou abreviar a fala aqui, né? Ela foi convertida por 3.249. Então, ainda gerou um deságio na nossa tabela, quando as coisas já não estavam boas, né? E de lá para cá, nós temos procedimentos, acredite, que estão no mesmo valor de 1994. Então, claro, temos outros procedimentos que foram introduzidos, são novos, tecnologias novas, procedimentos novos, e foram criadas tabelas mais razoáveis, mais compatíveis, né, com custos, né, ao longo do tempo foram criadas, ok, perfeito, mas eles também não têm política nenhuma de reajuste. Tá? Aí se passam 2, 3, 4 anos, e aquele preço, aquele custo, aquela proporção de pagamento já não é mais viável para a instituição. Agora, como é que você comunica ao seu paciente que o seu perfil de hospital é para atender, por exemplo, hemodiálise? Você tem um setor aberto, instalado, todos os equipamentos, funcionários, pessoas, insumos, legislação, vigilância, enfim, protocolos, toda uma parafernália, né, instalada e funcionando, mas agora aquela conta não fecha mais. Você precisa ser paciente que está lá na emergência, ou está internado, ou está olhando para você, está na comunidade, é um paciente com alguma nefropatia, e você fala para ele, bom, até que eu gostaria de fazer, mas eu não vou lhe receber aqui não, porque eu não consigo comprar o soro, a solução para colocar na máquina e fazer a sua hemodiálise hoje. Ou então, o catéter está até comprado, mas como eu não tive dinheiro para pagar o frete, ele vai chegar daqui a 2 semanas. Ou ele vai atrasar porque só tinha uma empresa de transporte, o pneu furou na estrada, ele vai atrasar 2 dias e eu não tinha estoque de reposição. Então, a sustentabilidade
tá? Dentro das instituições, para mim, é o segundo ponto tão importante, tanto quanto, né, é ter as pessoas engajadas, enfim, conhecedoras, enfim, e formadas, né, ao longo, trilhadas dentro das instituições. Tá? Sustentar um hospital, além para... Citei a tabela SUS, e isso não é o único fator, né? Para além disso, temos o mercado suplementar também, com bastante dificuldades, né? Nós temos uma gama restrita de usuários, né? E aonde esse volume de usuários é menor, e eu posso citar a nossa cidade, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo concreto desse bate-papo, né? A cidade de Itabuna tem uma cobertura de usuários de planos de saúde menor do que Salvador e maior, provavelmente, eu não conheço o número, do que Tapetinga. Tá? Então, esse real do SUS que é pago por habitante, que vem aqui para o Fundo Municipal de Saúde, ele tem que cobrir um volume de usuários maior do que aquele que é usado para o mesmo real em Salvador, embora não seja o único item que concorra para custo. Então, esse mesmo real que vai para o habitante de São Paulo é usado para um volume menor, porque lá a cobertura de usuários de plano de saúde é maior do que aqui em Itabuna. Então, essa complexidade toda faz parte da sustentabilidade, né? E isso faz com que também hospitais consigam se diferenciar, consigam ter melhor êxito nas suas propostas, tá, do que outros. Tá? Mas isso não faz com que os hospitais tenham o direito de não estabelecer, tá, um terceiro ponto que eu destaco, um planejamento muito claro, muito bem definido, um plano estratégico muito bem definido daquilo a que eles podem atender, daquilo que eles farão e para o que eles servem, e trilhar aquilo, não se desviar desse caminho, porque as coisas estão difíceis, e aí então alguém me entendeu, me fez entender que a grama do vizinho é mais verde, e eu vou resolver então abandonar isso que eu estou fazendo e vou fazer o que o outro está fazendo. Isso não necessariamente é sinônimo de resultado. Nós precisamos entender para o que nós fomos criados. E se nós tivermos que modificar alguma coisa, modifiquemos a nossa razão de existir lá na raiz. E criemos um plano estratégico a ser seguido, e não saíamos fazendo aqui ingerências e palpites, como eu chamo, né? Da nossa estrutura, eu costumo rechaçar muito palpites, né? Palpite é muito bom para ser dado em conversa de bar, em conversa informal, mas na gestão não serve o palpite. É preciso ter opinião, o que não significa ter certeza, mas é preciso ter opinião embasada, é preciso ter informações para embasar aquela opinião, e é preciso acompanhar resultados. Então, ter um plano estratégico bem definido, com todas as suas características, os administradores que estão nos ouvindo sabem que é preciso para se ter um plano, não dá nem tempo de a gente entrar aqui em toda uma estrutura de formatação de planejamento estratégico, mas levem a sério. Se nós não levarmos a sério aquilo que está posto lá na literatura e não adaptarmos aquilo para as nossas instituições, nós não temos chance de êxito. Não é que as coisas, quem sabe, deem certo e dê sorte. Não temos chance de êxito, porque os problemas, os desafios são de tal monta que nós não saberemos aonde alocar aqueles poucos ou insuficientes recursos que se destinam para fazer aquilo que definimos que tem que ser feito. Tá? Então, esses vão ser, vou situar nesses 3 pontos os grandes desafios, né? Claro que temos muitos outros, né? Manter uma estrutura atualizada, moderna, enfim, óbvio que é outro grande desafio, e na medida que modernizamos a estrutura, nós precisamos modernizar as pessoas junto, né? Porque uma máquina diferente, um equipamento diferente, uma tecnologia diferente, ela não vem com a pessoa que já leu o manual, que já entendeu o manual, que faz ele funcionar. Ela vai ter que ser formada, essa pessoa. A tecnologia é nova. Tá? Nós temos tecnologias criadas, né, que são disponíveis para a área de saúde, cujos compradores não são tantos, eles são muito limitados. Então, quantas são as pessoas formadas que os utilizarão e tirarão o máximo proveito? Ou seja, tornarão aquilo de um custo-benefício aprazível, adequado, e aquilo retornará para a comunidade, saúde, da maneira adequada. Quantos são as instituições? Quantos são os equipamentos? Quais são as dificuldades? E pode e deve estar disponível para todos? Eu entendo que não. As tecnologias não podem estar disponíveis para todos. Elas geram custo. Não é todas as pessoas, é para todos os hospitais. É preciso que haja uma hierarquização. Desculpa, até preciso complementar isso, não daria uma impressão errada. As tecnologias e a capacidade de tratamento tem que estar disponível para todos, sim, mas não para todos os hospitais. Eu não preciso competir com a tecnologia que o Eduardo tem no Santa Isabel. Eu não tenho condição de competir com aquela tecnologia. Eu preciso almejar aquilo que eu posso fazer e, gradativamente, eu preciso ir evoluindo nas tecnologias. Isso fará diferença, se não para 99% das pessoas, mas fará diferença para 85%, para 90% das pessoas. E aquele plus a mais é preciso para que haja uma viabilidade daquela tecnologia extremamente seletiva, extremamente cara, que está posta em hospitais de maior complexidade.
Então, é preciso que haja uma rede melhor definida, é preciso que haja uma integração melhor definida e não simplesmente, olha, fazer cirurgia por robô, apenas para citar uma tecnologia recente em termos, né, do Santa Isabel, tá? E que está aqui na mesa como única. Tá? Então, o robô do Santa Isabel é interessante, vamos comprar um para Itabuna. Não pode ser essa a forma. Então, não pode ser minha vontade de eu quero ter uma tecnologia nova aqui dentro, vai ficar muito bonita, eu posso dizer para todo mundo que agora tem um robô e que faz cirurgia de próstata, faz cirurgia de vesícula e faz cirurgia de coração e vou pensar em fazer cirurgia de neuro, o robô. Isto não é viável, isso não se sustenta. Então, vamos caminhar para chegar a tal? Ok, mas nós precisamos de muitos outros fatores, inclusive fator de volume de pacientes e fator de profissionais adequados, habilitados para transformar aquilo em resultado a favor da população, a favor do ser humano e sustentável. Então, no fim, assim, os grandes desafios são muitos mesmo. Tá? Os desafios que Eduardo colocou na fala dele do RH são todos mais do que perfeitos, caberiam todos aqui dentro, mas, enfim, até para uma questão de gestão do tempo, né, eu não vou me estender sobre eles. E vou tentar deixar um espaço para que, se meus colegas quiserem comentar, né, para que haja uma melhor interação, um melhor diálogo aqui. Mas eu destacaria, então, esses 3 principais e colocaria como complemento essa difícil missão que a gente tem de estarmos sempre sendo pressionados por precisando de algo melhor, algo mais novo, algo mais interessante, tá? E não temos, na verdade, muitas vezes, né, via de regra, nós não temos a capacidade financeira de sustentar, porque a nossa relação com os nossos agentes pagadores não acompanha a mesma evolução da tecnologia e ela não é possível, não está disponível para todos os hospitais. Então, essas seriam as minhas considerações, né, e deixo aberto aqui para ser complementadas. Obrigada, Eduardo. Nós estamos com 116 participantes, tivemos 122 participantes, nós estamos agora realmente nos aproximando para finalizarmos o nosso evento. Eu quero agradecer, né, aos convidados e a todos que estão aqui conosco até agora, né? E aqui eu vou passar para o Felipe para complementar o que o André colocou, o Eduardo, vi que o Eduardo está aqui respondendo o chat, ao pessoal as perguntas. Quero perguntar também, se vocês vão deixar algum canal de vocês para as dúvidas, ou quem tiver mais algum interesse em conhecer a instituição, saber um pouco mais sobre o trabalho que está desenvolvendo, que está sendo realizado. E, realmente, quero dizer que, para mim, é uma honra ter o Eduardo, ter o André, o Felipe, que já a gente se vê sempre, ainda que seja de forma online, nas reuniões, mas o Felipe é muito participativo. E quer fazer essa consideração, Felipe? Eu só tenho que agradecer, né? Estou aí de sempre pé à ordem para enriquecimento do nosso núcleo de estudos. Também convido a todos os administradores e estudantes também a fazerem parte do núcleo, né? Estamos aí desenvolvendo temáticas, como bem explanado. O administrador ele precisa sempre se atualizar, e creio que o núcleo de estudo também é essa ferramenta para a gente interagirmos e trocarmos experiências, tanto do nosso dia a dia, quanto a interação teórica e prática. Eduardo, que está aqui respondendo. Inclusive, eu achei interessante uma pergunta que você respondeu sobre... Você colocou que é uma trilha de aperfeiçoamento. Muito interessante a resposta. Quer fazer alguma colocação nessa finalização, Eduardo? Quero dizer assim, que o mercado de saúde, apesar de todas essas mudanças que estão acontecendo, às vezes, algumas a gente tende a olhar de forma negativa, como, por exemplo, essas consolidações que estão ocorrendo. Então, por exemplo, uma consolidação que está ocorrendo, por exemplo, numa cidade, ameaça, vamos dizer assim, profissionais daquela cidade, porque geralmente a administração é centralizada lá numa cidade sede daquele grande grupo que fez uma consolidação. Mas eu acho que vão se abrindo outras oportunidades, e até dentro desses grupos também. Então, eu acho que a economia ela é dinâmica, e a gente precisa estar preparado aí e se estar trabalhando, se antevendo, né, também, antevendo o que está por vir, né? Então, tem muita oportunidade nesse contexto. Eu acho que
A gente olha com algumas coisas realmente evoluem de forma mais lentas, né? Mas a gente observa algumas áreas que se transformam de forma muito lenta dentro do próprio de um hospital, de uma clínica, mas o comportamento do mercado tem exigido, sim, do profissional também que ele seja um agente de mudança. Ele está, vamos dizer assim, condenado a mudar o tempo todo, a se transformar e poder se adaptar com essas novas questões. É importante entender que hoje quem compra o serviço, seja ele público ou privado, ele hoje está mais qualificado também, porque a crise econômica, a escassez de recursos, força a que essas instituições estudem indicadores, tendências e passem a tentar entender o que é fazer um produto eficiente. Uma operadora, ela já estuda o comportamento dos seus hospitais e ela já entende onde é mais caro e onde é mais barato. Às vezes, um hospital até fatura mais, mas ela sabe que aquele hospital é mais barato porque ele atende mais, ele é mais eficiente, ele entrega, o paciente não volta. Então, tem toda uma questão aí de inteligência, vamos dizer assim, de qualidade de prestação de serviço, que a gente precisa estar inserido. E o administrador, eu sei que a gente está aqui, vamos dizer assim, num fórum de administração, falando de administração, mas é importante que a gente se mantenha sempre muito curioso para entender o negócio. É como eu vou ser administrador numa construtora, não quer dizer que eu vá querer aprender mais do que o engenheiro a fazer o que ele faz, não é isso. Mas eu preciso entender o que ele faz, eu preciso entender minimamente o que é o papel dele ali, o que é que ele está trabalhando para poder melhorar aquele apoio que eu vou fazer à atividade dele. No hospital é a mesma coisa, é aquela questão da cadeira, é olhar o que é que o recurso que o médico precisa. Outra questão, falando de recursos aqui, é uma frase que eu costumo dizer, tem algumas pessoas que trabalham comigo que estão aqui nesse fórum vão lembrar, você pode ir para São Paulo de várias formas. Você pode ir de avião, você pode ir de caminhão, você pode ir de ônibus, você pode ir de Ferrari e você pode ir num Golf. Então, na área de saúde também tem isso. Então, às vezes, tratar um paciente gastando R$100 mil, você vai ter a mesma efetividade gastando 50 ou 60. Então, o administrador precisa também ter um olhar crítico, porque a partir do momento que ele passe a alçar novos cargos e passe a ter uma estrutura mais abaixo, ele precisa interferir sim, ele não vai interferir no ato, mas ele vai influenciar numa análise crítica da sua equipe assistencial de entender se ela está usando os melhores recursos para os melhores resultados. Então, o administrador ele tem que ser inquieto, ele tem que ser um provocador nato. Dados, números, posições, tem que estar dizendo alguma coisa, significa alguma coisa. Não é ler e achar que cumpriu um papel. Não, aquilo que você está lendo, ele está querendo lhe dizer alguma coisa. Então, é uma mensagem que eu deixo aqui, que o gestor que cresce, eu acho que é aquele que é inquieto e que não é que ele seja negativo, mas ele acha que sempre tem o que melhorar, entendeu? Não é que está ruim, é que sempre tem o que melhorar. Então, essa é a visão, e como tendência, eu acho que a gente reclama muito, mas o governo não tem capacidade de executar aquilo que ele se pretende. Eu não estou chamando o governo de incompetente, eu acho que é muito grande o sistema, o país é muito grande, eu acho que o setor privado ainda vai crescer muito nesse ambiente. Então, a pressão orçamentária, a pressão de não ter um atendimento adequado vai trazer o setor privado para dentro do SUS de forma mais forte. E isso é uma oportunidade imensa para os administradores, até porque os outros segmentos já estão mais, vamos dizer assim, encaixotados do ponto de vista de solução tecnológica e tal. Hospital é mais difícil. Apesar da gente já ter muita coisa aí, muito avanço, mas tem muita coisa ainda para acontecer aí. E aí está a oportunidade. Se eu tivesse que dar um conselho hoje para um administrador, eu diria, vá para a área de saúde, porque tem muita oportunidade. Obrigado. Obrigada, Eduardo. O André quer falar mais alguma coisa? A gente já está finalizando. Não deu para acompanhar o chat, tem muitas perguntas, tem o pessoal aqui parabenizando a todos, e parabenizando o CRA, parabenizando o Núcleo pela programação, excelente evento, e ficamos gratos com os retornos, com o feedback,
E eu queria deixar aqui o André para fazer essa fala aqui final e a gente encerrar. Quero dizer mais uma vez, enfatizar que, para mim, esse evento de hoje está sendo muito importante, né? Porque a gente precisa criar mais eventos para fortalecer a imagem e a importância do profissional de administração dentro das instituições, né? A gente não duvida da capacidade do médico, tem médicos e enfermeiros, inclusive na direção, que têm feito excelentes trabalhos, mas que precisa também de gerir os recursos financeiros e precisa dessa habilidade, né, administrativa, para que essa organização ela venha chegar a cumprir, né, a sua missão, né, no processo aqui, como o André Fernando tinha colocado, de servir, porque estamos aqui realmente para servir. Nós falamos de pontos, questões financeiras, que é essencial, mas estamos aqui, o propósito, né, é servir a população, deixar um legado, deixar uma contribuição. Quer falar alguma coisa, Fernando? André? Apenas agradecer, foi extremamente enriquecedor. Né? Muito obrigado, Jandiara, muito obrigado, Rosilene, Eduardo, Felipe, foi bom demais, aprendi muito. Foi uma tarde bacana, né? Adorei, espero que realmente quem nos ouviu tenha saído com alguma mensagem também. E reforço a ideia de que a saúde é um grande captador, é um grande capacitador de pessoas. Então, nós temos muito espaço e o que está por vir, né? Que ainda nem abordamos da maneira mais intensa aqui hoje, né? Mas o que está por vir com certeza fará com que tudo seja melhor, né? E nós precisamos de pessoas que entendam isso e que entrem para o nosso processo, né? E nós estamos de portas abertas para poder recepcioná-las, enfim, e tentar influenciar para que a saúde realmente continue sendo o diferencial que ela é. Tá? Então, muitíssimo obrigado, foi excelente. Ok, muito obrigada. Só respondendo uma última pergunta aqui, que é um estudante. Esse evento ele foi voltado tanto para estudante como para gestor, diretor e quem conseguiu fazer sua inscrição, depois vai ter seu certificado aí, né, de participação dessas 2 horas, que é importante para a faculdade, no seu e-mail que o CRA irá encaminhar. Mais uma vez, né, agradecimento, né, para mim foi muito importante esse momento hoje, um forte abraço a todos, agradeço ao pessoal que está aqui no chat, a proposta de hoje foi realmente trazer perguntas do núcleo, a gente não abriu aqui para o chat, porque a gente tinha muitas indagações e pontos específicos importantes que precisavam ser colocados. Então, eu já vi aqui que o André e o Eduardo já disponibilizou os seus e-mails para algumas dúvidas, possíveis dúvidas, e aqui, mais uma vez, só agradecer e um forte abraço a todos, muito obrigado, André, Felipe, Eduardo, por ter abrilhantado a nossa tarde, viu? Com esse show de respostas aí, eu acredito que os estudantes e o pessoal aqui, que estava aqui, todos que estiverem aqui presentes, vai sair com outra visão do setor de saúde. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Até mais a todos.